Não era com esse estúdio, com o microfone da geração 2025, fone de ouvido, e esse estúdio de última geração que a Rádio Liberdade tem hoje. Mas foi nesse mesmo local que Jesus Pereira abria o microfone todos os dias e dizia: "Bom dia, está no ar o Plantão Esportivo." E falava: "Um passarinho me contou." A comunicadora da Rádio Liberdade, Terezinha Moreira, trabalhou por quase 20 anos com Jesus Pereira. Terezinha, quem foi Jesus Pereira? Bom, Marcelo, Jesus Pereira foi um cara legal, uma pessoa muito boa, ajudava muito a população mais carente do nosso município, fazia muitas campanhas, ele se envolvia muito nesse lado humanitário, comunitário, ele ajudava muito mesmo. Sempre que tinha uma situação ruim no município, estava lá o Jesus Pereira ajudando, através dos microfones da Rádio Liberdade, fazia muitas campanhas, né? As primeiras campanhas que ele fez quando eu estava aqui na rádio, eu nunca esqueço, foi de uma família lá do Faxinal que teve a sua casa queimada e que a gente arrecadou um caminhão de coisas, né, de produtos, teve colchão, cama, fogão, roupa, comida, tudo assim. Então, aquilo despertou em mim também esse lado, eu trago até hoje esse lado do Jesus Pereira em mim, que é o lado de ajudar as pessoas, né? Isso era muito bonito nele, sabe? Ele fazia isso com muito amor, muito carinho, sabe? Pois olha, Marcelo, o que eu posso te dizer de Jesus Pereira? Jesus Pereira, além de amigo particular, uma pessoa que deixou uma história aí no rádio incomparável, né? Uma história incomparável como locutor, como repórter, como narrador esportivo. Enfim, a história de Canguçu se confunde com Jesus Pereira. Eu me lembro da história de Jesus Pereira não só na comunicação, mas principalmente nas campanhas solidárias. Cadeira de roda, tudo que era tipo de equipamento, campanha com remédios, com cirurgia, abrigo de menores, dama de caridade, tudo que era tipo de campanha tinha a mão de Jesus Pereira. E ele tinha uma credibilidade com o povo de Canguçu, que ele fazia um pedido, o pedido que fosse para uma entidade, para uma pessoa que estava com problema de saúde, aquilo era na hora, era resolvido na hora. E uma comunicação inigualável. E por que eu sou suspeito em falar do cidadão Jesus Pereira? Porque eu convivi com ele como amigo, eu fui genro dele, né? Tive casado com a filha dele, com a Carla, com quem temos aí os nossos filhos, enfim. E eu tenho o maior carinho, o maior respeito pela figura do Jesus Pereira, que hoje não está mais entre nós. Mas falando profissionalmente do Pereira, e tive a oportunidade, Marcelo, eu fui repórter de rádio, trabalhei na Rádio Cultura, trabalhei na Rádio Liberdade com o Pereira como repórter de rádio, como repórter esportivo, como comentarista esportivo. Enfim, o Pereira também me levou para dentro da rádio. Eu não continuei aí a comunicação, hoje não estou dentro da emissora de rádio porque eu não quis, não era isso que eu queria, não era preparado, a gente também tem que ter preparo para aquilo. Acho que quando trabalhei, que ele me levou para lá, o tempo que eu trabalhei nas rádios, fiz com muita energia, com muita vontade e acho que com muita capacidade, mas não era a minha praia. Mas falar de Jesus Pereira se confunde a história do rádio de Canguçu, o ícone, é assim que se chama, né? O ícone da comunicação canguçuense, seja na área da comunicação, seja na reportagem, seja na área da solidariedade, né? Não é à toa que também Jesus Pereira foi vereador de Canguçu e o que ele levou a ser vereador de Canguçu foi através dos microfones das rádios, enfim. E na área esportiva, então, era inigualável, né? Na questão das reportagens, na questão das transmissões, na questão dos seus programas, quem é que não se lembra, né? A abertura do seu programa Manchete, né? E aí ele vinha ali com os noticiários de rádio, enfim, criando o clima no tempo que o clássico Cruzeiro e América era o grande clássico, Canguçuense e América, Canguçuense Cruzeiro, Itararé e tantas outras equipes, né? Ele sabia promover o esporte, dar aquela suspense, fazer a reportagem que tinha que fazer para promover, principalmente para promover o evento e o esporte de Canguçu. Ele tinha um gênio difícil, o Pereira, né? Pois é, eu já ia te perguntar, o Jesus Pereira, gênio muito forte? Ele tinha um gênio forte, era bem difícil, mas ele se emocionava muito com as situações, se tocava muito, né? Ficava muito sensível quando tinha algum problema. Principalmente pediam muito remédio, Marcelo. Naquela época era diferente de agora, né? As pessoas vinham para consultar, não tinha remédio, vinham na rádio pedir, o Pereira fazia campanha.
Nascia o bebezinho lá no hospital, não tinha enxoval, vinha na rádio, Jesus Pereira fazia campanha. Acontecia um acidente, a pessoa ficava imobilizada, vinha na rádio pedir muletas. Assim, se trabalhou muito isso aí, o Pereira fazia muito isso aí. Era muito bonito isso. O Pereirão, gênio forte também, Arion? Era gênio forte, era gênio forte. Pereira, ele tinha a exposição dele também, com um coração inigualável, né? Uma pessoa que só fez o bem. E fez o bem para muita gente. Quando eu te disse das campanhas que ele fazia, começar pelas damas de caridade, abrigo de menores, tudo e qualquer tipo de entidade, as festas que Canguçu tinha a mão do Jesus Pereira. Ele fazia um pedido ali de alguma campanha, aquele em minutos ele conseguia o dobro do que precisava. Ele fazia uma campanha para uma pessoa aí que tinha uma necessidade, seja de saúde ou qualquer, ou de uma moradia, aquilo em minutos ele levantava muito além daquilo que era preciso. Então, Jesus Pereira se confunde com a história de Canguçu e a história do rádio. Antigamente o estúdio era o estúdio de apresentação dos programas do Jesus Pereira, era aqui, onde que é o estúdio de gravação. Então aqui ele várias vezes falou, um passarinho me contou, ou se não as manchetes do Manhã Especial. Apresentou também o Comando Jovem. O passarinho me contou. Isso aí é uma das frases que ele usava para promover muitas vezes da suspense da notícia que ele ia transmitir, que ele ia plantar. Na questão do futebol também, ele criava aquela suspense para promover o jogo, né? Que tal jogador não ia vir naquele dia, ou viria ou alguém estaria trazendo um jogador, ou juiz de futebol. Isso eram frases dele, que a história conta, né? Essa do passarinho me contou, ele não escolhia se era na área do futebol, se era na área da comunicação, se era na notícia. Isso era como a manchete que ele dizia, né? Abria o programa dele, manchete, né? Então são frases que a história conta e que ele tinha, como outros tantos locutor nacional, tem algumas frases aí que até hoje eu ou tu como comunicador pode te reportar ou repetir aí, é as frases que o Pereira, que deixou essa lenda aí para Canguçu, que o Pereira fazia na história do rádio dele. Adão Jesus Marques Pereira, nascido em 10 de fevereiro de 1939, na cidade de Canguçu, no bairro Uruguai, próximo ao América Futebol Clube. Filho de Santos Pereira e Rosa Marques, segundo de 9 irmãos, criou-se neste mesmo bairro. Estudou no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida e depois na ETEC, a Escola Técnica. Ainda muito jovem, começou sua vida no rádio, em ambas as emissoras da cidade. Ele se destacava por sua voz forte e potente. Seu início foi na programação do Jornal Diário de Notícias, locais e estaduais. Jesus Pereira começou a ser admirado por sua voz e seu carisma, e com isso surgiram outras programações, como as de cultura e esporte, no qual o esporte era a sua paixão. A partir de então, deu-se início à sua jornada como comentarista esportivo de ambas as rádios, Liberdade e Cultura, nos campeonatos dos clubes Canguçuense, Cruzeiro e América. Como é que era a abertura dele no Manhã Especial? Isso eu não vou poder. Era manchetes, né? Ele dizia, manchetes. Espichava aquele manchete. Claro que não vai sair legal, claro, né? Mas eu gostaria até que tu reproduzisse depois isso aí. Tá certo. Acho que vai ser bem legal. Em 1962, casou-se com Terezinha Schiavon, onde desta união, nasceram 6 filhos: Paulo Ricardo, Miriam Cristina, Cláudio Renato, Carla Rosane, Marco Antônio e Mônica. Sua companheira de vida estava presente em todos os momentos profissionais e pessoais da sua jornada. Jesus Pereira, no decorrer de sua trajetória como locutor das emissoras de rádios locais, teve a oportunidade de ser convidado, por seu trabalho, a participar de programas em outras rádios de Porto Alegre, por exemplo, como a Gaúcha e a Guaíba, e rádios na região, como a Pelotense e a Tupãssi. Mas o seu coração
e as suas raízes falaram mais alto, e com isso permaneceu em Canguçu até a sua partida. Terezinha, a gente sabe da história que ele teve oportunidades de sair para Canguçu, teve convites, e acabou não saindo, acabou não indo embora. Hoje, diferente hoje, o mundo de hoje daquela época, sim, mas também isso mostra o reconhecimento, né, o tamanho do grande profissional que ele foi. Sim, ele teve a oportunidade de crescer, né, mas ele era muito esforçado, ele lia muito, sabe? O jornal era uma briga, quando chegava jornal na rádio, eu tinha que subir a escada correndo para levar o jornal para ele, porque normalmente era ele e o Serrano que disputavam o jornal, né? Mas como ele era o comunicador, ele precisava do jornal sempre, né, na abertura dos programas. Ele também se aventurou na política, como candidato a vereador em 1973, no qual foi eleito pelo MDB. Onde chegava, Jesus Pereira, tanto no interior quanto na cidade, era muito querido e respeitado pela comunidade canguçuense, pois não haviam pessoas que não ouviam ou conheciam os programas de rádio apresentados por Jesus Pereira. Ganhou vários troféus e diplomas, participou da Academia Canguçuense de História, foi um locutor onde estava o futebol, o entretenimento e a cultura. E ele estava lá, cumprindo o seu papel. Deixou um grande legado, tanto para sua família quanto para outros profissionais do rádio e dos jornais, e até hoje se espelham em seu trabalho e que ainda estão em atividade. Conta uma história aí do Jesus Pereira. O Pereira tem uma história linda, ele tem várias, porque eu convivi dentro da casa do Pereira, fui genro do Pereira, mas uma das histórias assim que eu nunca esqueço, uma vez o Pereira sai de manhã cedo para vir para a rádio, manhã bem cedo, porque isso aí era dele, né? Era dele. Ele saía muito cedo, né? Ele se levantava, tomava o banho dele, ele saía ali na estica, né? Ele era na estica. E aí ele sai de manhã cedo de casa, todo de branco, parecia um enfermeiro, mas de branco, dos pés à cabeça, vestido de branco. Quando ele passa aqui no antigo Barapolo, ali na entrada do hospital tinha o Barapolo, né? E já tinha ali uns amigos do copo, já tinha ali. Quando ele passou na porta, a galera saiu pra rua, né, Cacá? A malandragem saiu para a rua e gritaram, aí, copo de leite! Né? E o Pereira todo de branco, né? Apelidaram ele de copo de leite. A categoria dele, ele fez as voltas, ainda não era a Caixa Federal ali. Ele fez a volta pelo beco, que hoje a gente chama o beco da Caixa, subiu na brigada e voltou em casa para trocar roupa, porque ele se sentiu humilhado com aquele grito quando os caras dele, aí, copo de leite. Mas enfim, como outras tantas histórias que o Pereira, a gente podia contar do Pereira, né? História que ele também contava dele, do Serrano, nas transmissões, que eles faziam de festa do colono, festa do sindicato rural, transmissão de rádio, de chegar lá, se esquecer às vezes até do microfone, ter que voltar para trás. Mas isso foi histórias do rádio que, né, eles não estão mais aí, nem ele nem o Serrano, para contar para a gente. Muito legal. Trabalhei, foram anos maravilhosos, porque eu tinha vindo de fora, né, do interior, era muito burrinha, muito burrinha. E aí o Pereira me ensinava, até atender o telefone eu não sabia, né, e era o Pereira que dizia assim, mas essa guria, ele dizia assim, isso foi muito legal, sabe? Foi a primeira pessoa, quando eu fiz o teste para entrar na rádio, eu encontrei o Pereira na rua e ele me reconheceu, porque eu estava na fila lá das pessoas que estavam fazendo o teste, e ele me reconheceu e ele disse assim, olha guria, eu acho que tu vai ser chamada, ele disse assim para mim, e eu fiquei numa emoção, sabe? Assim, a emoção de conhecer o Jesus Pereira pessoalmente, porque eu não conhecia, né? A gente era ouvinte dele lá fora, e conhecê-lo pessoalmente foi muito interessante, trabalhar com ele foi muito legal, sabe? Aprendi muito com ele, muito bom. Rico de um colega, só deixou saudades. Um gênio do rádio, um gênio de Canguçu, uma pessoa de um coração gigante. Falei mais que uma palavra, que o homem merece muito mais do que eu falei aqui. Um gênio de Canguçu, e por tudo que ele fez por Canguçu, merece o nosso respeito e o nosso carinho onde ele estiver e a saudade que nos deixa. Então, o que é que eu tenho para te falar de Jesus Pereira? Um amigo que eu guardo como lembrança, né? Que participei dentro da casa dele, com a família dele, um amigo, foi meu sogro, né? Avô dos meus filhos. E como profissional, eu como a comunidade de Canguçu, só tem que ter saudade e boas lembranças de Jesus Pereira. E foi nesse microfone, nesta sala, que Jesus Pereira se consolidou como um dos maiores nomes do rádio e da história de Canguçu e do Rio Grande do Sul.
a voz forte, que no final sempre dizia: um passarinho me contou. E a nossa história contou Jesus Pereira, um marco para o rádio e para o jornalismo canguçuense. Um legado que não morreu e que segue vivo até hoje nos nossos corações e na Rádio Liberdade, na Rádio Cultura e no Rádio Canguçuense.